Ameis uns aos outros. O irmão D.A. Carson escreveu um pequeno livro e que ele trata da difícil doutrina o que você pensaria? Da difícil doutrina do amor. Não é a difícil doutrina da predestinação. Não é a difícil doutrina da eleição. Não é a difícil doutrina da volta de Cristo, mas do amor. E ele trata disso porque hoje há uma distorção do conceito verdadeiro de amor. E em nosso tempo muito tem se falado sobre amor. Aqueles que são um pouquinho... Eu ouvi isso depois, lógico. Tem alguns que viveram nesse período do all you need is love. Tudo que você precisa é amor. Aí eu sou dessa geração que dizia que toda forma de amor é válida. Inclusive aquele que compôs essa música, ele realmente está vivendo toda forma, entre aspas, de amor. Eu fico me perguntando às vezes se eu tenho tratado muito disso e criticado, muitas vezes eu acho que eu estou falando muito disso. De como se tem falado do amor, do amor, do amor, mas de um amor defendido, inclusive, pela igreja, que não é o amor da Bíblia. É, com absoluta certeza, um falso amor. E é isso que a gente vai ver hoje. Não o amor que o mundo propaga, que é sinônimo de paixão. O amor do mundo é sentimentalismo que acaba. Varia de situação para situação, de pessoa para pessoa, mas acaba. É o amor das atrações carnais, não é o amor de Deus. Mas o verdadeiro amor é aquele que está descrito na Bíblia. Eu coloquei essa imagem aqui para mostrar que aqui nós temos, e é um conjunto, algumas mãos que formam o coração, mas que só há uma base para o genuíno amor, é a palavra de Deus, do Deus que é amor. O amor verdadeiro, o amor real, é aquele que Deus define, e ele tem uma forma só para a gente saber qual é a Bíblia. É algo muito diferente do que se propaga aí. Hoje chama-se pecado, algumas formas declaradas de pecado de amor. É do poliamor. É do amor que se manifesta entre pessoas do mesmo sexo e que podem ser 3 pessoas do mesmo sexo. É o amor daquele que eu amo a minha esposa, mas o que tem como um site que propaga e divulga o adultério? Ele diz, seja feliz, tenha um caso. Mas eu amo a minha esposa. O amor da palavra de Deus, do Deus amor, não tem nada a ver com isso. Esse amor, ele está tão impregnado de um conceito mundano, carnal, sentimentalista, que não tem base nenhuma em Deus, que é inacreditável que pessoas que se professem cristãs recebam isso como sendo uma expressão de amor. O pecado tem sido chamado de forma aberta, declarada, de amor. O irmão Carson, comentando no livro, ele diz, hoje é só o amor.
Mas ninguém quer falar de justiça, de santidade de Deus. Eu não estou falando lá fora não, estou falando na igreja. Foi como o irmão Paul Washer, em uma série de estudos, e ele é bastante contundente, e ele estava pregando, e aí no final da pregação alguém veio dizer, mas você não fala do amor, mas eu falei do amor ontem. Agora que eu estou falando da santidade de Deus, isso... Por quê? Porque está cheia, e nós somos influenciados por um Deus que ele tem compartimentos, ele é mais amor do que ele é santo, do que ele é justo. E outra, o amor dele vai desconsiderar a sua santidade, a sua justiça? Não, não vai. Deus não é mais amor do que ele é santo. Deus não é mais amor do que ele é justo, ele não pode ser. O amor que nós vamos ver na passagem é incompreensível para nós, em sua grandiosidade. Mas, ao mesmo tempo, para nós que um dia cremos em Cristo, ele nos é estipulado como mandamento por aquele que é amor. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 13, e vamos ler dos versos 31 a 38. Os discípulos eram 12, lembra? Um deles nunca foi cristão, foi chamado para cumprir um propósito, ele havia rejeitado a Cristo desde sempre. E ele tinha acabado de sair, Satanás entrou nele para cumprir aquilo que ele queria fazer. Ele sai para entregar a Jesus. Daqui a pouco ele vai voltar com um grupo de líderes religiosos e soldados romanos para levar Jesus para ser condenado. Jesus então está agora com seus verdadeiros discípulos. Ali está a igreja. Ali está o início da igreja. E ele está dando então as suas últimas instruções. As instruções são para eles e para você e para mim que cremos em Cristo. Ele diz: quando ele, Judas, saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade eu te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Versos 31 e 32. Quando ele, Judas, saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Você consegue ver, você que creu em Cristo, o que está acontecendo aqui? Judas, ele
acaba de sair. Nós vimos quem ele era. Ele vai entregar Jesus para que Jesus seja preso, açoitado, condenado. Como o Senhor, diante disso, diz agora, lembra, Judas saiu. Todo momento Jesus está dizendo, não chegou a minha hora, não chegou a minha hora, não chegou a minha hora. Judas saiu. Agora, o Filho do Homem será glorificado. O Filho do Homem é Ele. Era uma expressão que o Senhor Jesus usava, uma das compreensões era para dizer que Ele era um homem mesmo, ainda que Deus. A palavra glória no hebraico e no grego, no hebraico, que foi a língua que foi escrito o Antigo Testamento, e no grego, que foi escrito o Novo Testamento, essa palavra glória, ela significa honra, ela pode significar fama, esplendor, renome. Ela mostra a grandiosidade de Deus, um atributo de Deus. Para o homem, glória é alcançada como? Sucesso. Pessoas que fazem sucesso. Pode ser, e hoje é interessante que as pessoas que fazem sucesso, às vezes, não têm absolutamente nada para oferecer em nenhuma área. Por exemplo, os youtubers. Não tem nada para oferecer, boa parte deles. Nada, assim, que você aproveite, absolutamente nada. Mas fazem sucesso, e isso representa a glória. Ela se manifesta para o homem também por poder. Poder político. Por status. Seja de conhecimento intelectual, seja um status relacionado a um meio artístico. Glória para o homem se manifesta também por riqueza, muito dinheiro. Mas tudo isso é glória humana. Coisas que para Deus não têm nenhum valor. Bom, se para Deus não tem nenhum valor, então para nós cristãos não deveria ter. Mas infelizmente, nós cristãos damos valor para muitas dessas coisas. Mas Jesus está falando agora que ele vai ser glorificado. Entenda, a glória do homem é lá em cima. Jesus está falando, agora o Filho do Homem vai ser glorificado. Jesus está falando para os seus. Ele já disse, entre vocês não é como no mundo. No mundo, quem exerce poder e liderança e autoridade é valorizado. Entre vocês não é assim. A glória do mundo é desse jeito, mas entre vocês não é assim. Como é que Jesus será glorificado? Como é que ele vai glorificar o Pai? Irmãos, o que Jesus veio fazer nessa terra cheia de pecado? O que ele veio fazer? Ele veio mostrar o seu poder curando doentes? Ele veio mostrar o seu poder dando comida? Ele veio mostrar o seu poder sobre a natureza? Não. Jesus veio com um alvo. E ele mesmo diz isso. Nós já vimos isso alguns estudos atrás. Vamos voltar para ouvi-lo novamente. João capítulo 6, versos 38 e 39. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia.
A vontade do meu Pai, daquele que me enviou, ele está falando do Deus Pai, é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Ontem nós estávamos falando, por exemplo, que alguns dizem que Jesus, ele morreu para dar uma chance para todo mundo. E só essa chance depende de você e eu pegar ou largar. Mas nós não cremos nisso à luz da palavra. Jesus, por exemplo, está dizendo aqui, ele veio para não perder aquele que o Pai deu. Então ele veio com um alvo específico e ele não pode perder, ele é Deus. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Ou seja, ele veio para glorificar o Pai. Lembra? Nós estamos vendo o que ele está falando lá. Ele veio para não perder nenhum dos que ele me deu. Jesus veio, Pai, eu vou lá buscar aqueles que o Senhor me deu. O que Jesus veio fazer, irmãos? Salvar pecadores. Isso glorificaria a Deus. Essa expressão é a maior expressão e a maior forma que Jesus manifestou a glória de Deus. Salvar pecadores. Não foi quando ele manda a tempestade parar. Não foi quando ele manda Pedro, Tiago e quem no barquinho? Multiplicar os pães, ou melhor, os peixes. Não foi quando ele ressuscitou Lázaro. Foi quando ele veio para salvar pecadores. Como ele glorificou? Ele veio para salvar pecadores. Ele veio para obedecer o Pai. Ele de novo responde um pouco à frente, João, capítulo 12, versos 27 a 28. Irmãos, entendamos isso. Onde se manifestou a maior expressão da glória de Deus. Lembra o que é glória para os homens, lembra o que é glória para Deus. João 12, 27 e 28. Agora o meu coração, é Jesus que está dizendo isso, agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Do que Jesus está falando aqui, irmãos? Ele está angustiado, porque ele vai sofrer não fisicamente, mas porque ele vai levar no corpo santo dele, sem pecado, os pecados de todos aqueles por quem ele veio morrer. E naquela hora ele vai ter uma separação que nunca havia acontecido dele para com o Pai. E ele está angustiado. Mas ele veio fazer a vontade do Pai. Aí ele veio glorificar o Pai. E de que forma Deus encarnado glorificou o Pai? Na cruz. Na cruz. Tudo ou grande parte do que se vê hoje na chamada igreja evangélica, de busca de glória, a glória está em manifestações, a parte da cruz é falso. Jesus glorificou o Pai morrendo em uma cruz. Inconcebível para o homem que busca a glória humana. O Espírito Santo, por meio de Paulo, resume isso. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. E esse foi um dos homens que mais compreendeu, talvez, daqueles que a gente conhece, a glória da cruz. Paulo diz, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, como Cristo manifestou a glória de Deus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas como é que ele teve compreensão disso? Porque ele diz dos pecadores, eu sou o pior. Você consegue entender isso? Não. Nem eu, nem você. A gente não entende isso. O que
Pecadores podem compreender, pecadores finitos como nós, podem compreender em relação ao Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo e Bom, sem pecado, morrendo por pecadores que naturalmente o rejeitam. O que a gente pode entender? Nada, a gente não entende isso. A gente crê nisso. A gente tem alguma compreensão, mas isso é muito, mas muito maior do que a gente consegue medir. E às vezes você fala isso, e dá para ver daqui. Tem gente que não está entendendo nada. Que não dá o menor valor para isso. O irmão Carson, ele vai nos ajudar também um pouco. Ele diz assim: agora, levando ao ápice um tema desenvolvido por todo esse evangelho, todo o evangelho de João, João deixa claro que o momento supremo da autorrevelação divina, o maior momento de glória manifestada foi na vergonha da cruz. A igreja evangélica busca glória, não a de Deus, busca glória humana. Deus Pai é glorificado na obediência, sacrifício, morte, ressurreição e exaltação de Jesus. Deus Pai é glorificado por Cristo na cruz. O irmão John Gill, ele pergunta e vê a resposta na palavra, quando ele diz: mas como Cristo foi glorificado quando era um maldito todo aquele que for pendurado no madeiro? E acompanhado de tanta humilhação e reprovação, essa pergunta nossa: como é que alguém manifesta qualquer glória sendo morto, e é muitíssimo provável, nos filmes a gente não vê, sem roupa? Na cruz, a morte mais humilhante e horrenda da época para os piores criminosos. Como é que Deus manifesta a sua glória desta forma? Aí ele diz: ele então foi glorificado por seu Pai, que o apoiou e o conduziu através dele, de modo que ele venceu todos os seus inimigos e obteve a salvação eterna para o seu povo na cruz. Isso é grande demais, irmãos. Foi assim que o Deus Filho glorificou o Deus Pai. Mas o que você agora está falando de glória? A mensagem é de amor, amai-vos uns aos outros. É porque aqui está a maior manifestação da glória de Deus e a maior manifestação do amor de Deus. O amor bíblico. O verdadeiro amor, inconcebível para um homem sem Cristo. Não somente inconcebível, odiado por aqueles que não creem no Evangelho. O amor incondicional de Deus pelos seus, pelo seu povo. Mesmo sem entender, e eu espero que você possa dizer amém a isso. Não precisa falar de forma audível, mas no seu coração. Mesmo sem entender esta verdade plenamente, é uma alegria imensurável crer nela. Crer nisso. É com este amor que o Senhor vai falar para nós, crentes nele, que nós devemos nos amar. Jesus vai dar um aviso agora. Não esqueça, João está escrevendo isso 30, 40 anos, talvez mais, depois do que aconteceu. João está lá, nessa hora aqui, ouvindo Jesus falar.
Mas ele escreve isso muito tempo depois. Nenhum deles sabia o que Jesus quis dizer quando ele disse lá no versículo 33, de volta a João 13: Filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Está claro aqui, João agora está entendendo, não quando Jesus disse isso, eles não entendiam muitas coisas. Mas está claro para nós o privilégio que nós temos na palavra, de ver que ele está falando da sua morte. Não somente da sua morte, da sua ressurreição, ele está vivo. Da sua ascensão. Ele havia dito isso aos judeus em João 7 e 8, mas agora ele está falando para os seus. Eu já falei isso para os judeus, eu vou dizer para vocês. Eu vou estar só mais um pouco com vocês. E aí ele usa a expressão filhinhos. O irmão João Calvino, ao chamá-los de filhinhos, ele mostra que sua razão para se afastar deles não é que ele se importasse pouco com o bem-estar deles, mas que os amava com grande compaixão e afeto. Deus amava aqueles homens. Você entende isso? Não. Deus amava esses homens, e a gente está acompanhando como eles eram cheios de fé, como eles entendiam, como eles obedeciam, eles eram infalíveis. Deus encarnado chama de filhinhos, porque ele vai ficar ausente. Filhinhos, ele está demonstrando o seu amor, a sua compaixão e afeto por eles, por aqueles homens, pecadores, ignorantes de muitas coisas espirituais, que pensavam volta e meia só neles mesmos. E que em algumas horas, Judas saiu para entregar Jesus, não? Mas daqui a algumas horas, esses que Jesus diz, filhinhos, e que ele amava com grande compaixão e afeto, daqui a algumas horas, e Jesus diz isso sabendo, porque ele é Deus, esses mesmos em sua covardia, vão deixá-lo sozinho para ser cuspido, humilhado, chicoteado, espancado, crucificado e morto. Filhinhos são esses. Você creu em Cristo? Eu e você somos estes. Esse é o nosso valor. Esse é o nosso valor. Ainda assim, o Senhor os amou. Ainda assim, o Senhor ama a mim e você, se você creu nele. E aí então, ele vai dizer qual é o parâmetro para nós, irmãos em Cristo, de amor. Versos 34 a 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que novo mandamento, Senhor? Porque esse mandamento já está na sua palavra, Levítico capítulo 19, os versos 1, que enfatiza Deus dizendo, e o verso 18, que fala desse amor. Olha só, Deus disse ainda o Senhor a Moisés, e aí Deus vai falar várias coisas, aí no versículo 18 ele diz, ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Que novo mandamento é esse, Senhor? Ele não é novo, ele já está na tua palavra.
Ele é novo porque agora em Cristo é possível. Ele é novo porque agora, se eu levar o morrer de Cristo, Ele vai me capacitar. Ele é novo porque agora, se eu estiver crucificado com Cristo, não sou eu mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Cristo vive em mim, Ele me capacita a amar como Ele me ama. Ele é novo porque nós temos a possibilidade de andar em espírito e ter o Espírito Santo habitando em nós. Ele é novo porque agora é o poder de Cristo em mim, e não mais a lei para quem não pode cumprir. O irmão Carson, no livro, ele diz: é impossível um cristão não ler isso e reconhecer quão distante ele está disso. Do mais espiritual de todos os cristãos, em ler o que Jesus está dizendo para nós fazermos e não reconhecer como nós estamos distantes disso. E às vezes, e aqui no nosso contexto, em termos do presbitério, nós conversando e já discutimos e falando de amar aqueles que Deus colocou sob nosso cuidado. E nós, a começar por mim, estabelecemos dificuldades, empecilhos para dizer isso, quando Jesus está dizendo: vocês devem amar-se assim como eu amo vocês. Isso dá vergonha. É impossível não ver e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E livra-me, Senhor, desse meu amor por mim, acima de qualquer coisa. Como o irmão Paul Washer disse: amar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, alma e entendimento, nenhum homem na história, homem e mulher na história cristão, porque o ímpio está totalmente fora disso, nenhum cristão na história sequer amou a Deus dessa forma um único segundo, a não ser Cristo. Dessa forma, de todo o coração, de toda a sua força, alma, entendimento, ninguém nunca amou assim, mas Ele manda fazer isso. E não somente a nós, o segundo mandamento qual é? O seu irmão, ou o próximo como a você mesmo. E aí eu e vocês justificamos o injustificável. Eu e vocês. Como um desejo que incomode o coração seu e meu, de que nós busquemos e clamemos ao Senhor para que Ele manifeste isso em nós. Que temos a teologia correta, mas tão longe estamos de vivê-la. O Senhor ordenou a nós cristãos, e Ele ordenou de maneira amorosa, amando-nos como nós somos filhinhos. Vocês devem amar-se como eu faço com vocês. Só em Cristo isso é possível. Eu queria ver algumas expressões práticas de como esse amor deve se manifestar para que eu e vocês coloquemos pela graça de Deus isso em prática. Mas antes a gente tem que lembrar sempre do nosso irmão, lá vem ele, o impetuoso Pedro. Versos 36 a 38. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Eu tento imaginar isso. Respondeu Jesus: Pedro, você, Pedro, vai dar sua vida por mim? Em verdade eu te digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Meu filhinho que eu amo. Meu filhinho que eu amo, você vai me negar 3 vezes. O Senhor ia para a cruz, ressuscitaria, iria para o céu.
Mais tarde, ele vai levar Pedro. Hoje ele já está lá. Um dia ele vai nos levar, se você crê. Crê no quê? No Evangelho. O que é o Evangelho? É o que Deus fez em Cristo para salvar pecadores como você e eu. Eu e você nascemos em pecado. Nós não temos a ideia do que é um único pecado contra o Deus Santo. Mas eu e vocês cometemos inúmeros pecados contra Ele. Um único seria suficiente para Ele condenar-nos. Mas a Bíblia diz que Ele amou pecadores, como eu e como você. Eu não estou dizendo que Ele amou você, eu estou dizendo que Ele amou pecadores como eu e como você. Mas como eu sei que eu sou um desses? É se você se arrepender dos seus pecados, se você crer no que Ele fez, pedir misericórdia e perdão e receber o que Ele fez por amor e de graça. Se você crer, você é alvo desse amor, e não importa quão pecador você tenha sido, quantos pecados você tenha cometido, se você crer nele, Ele te perdoa de todos. Você crê no Evangelho, na graça. Jesus, em amor, diz para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro, você precisa entender que quando você fala as coisas na sua força, você não tem força. Na sua carne não habita bem algum, você não pode fazer nada para mim. Mas ainda assim ele disse: filhinhos, filhinhos. Daqui a pouco, todos eles vão fugir de medo e deixá-lo sozinho. Todos eles vão morrer de medo e deixá-lo. Mas ele disse: filhinhos. Ele disse para os seus, aqueles já eram dele. Eles se arrependeram pelo poder do Espírito. É maravilhoso você ver João, que quando ele escreve a carta dele, sabe qual é a expressão que ele usa para as ovelhas que ele pastoreava? Filhinhos. Ele fala isso nas suas cartas, filhinhos. De quem será que ele está lembrando? Isso é amor. E é dessa forma que eu e você que cremos devemos nos amar. Jesus está dizendo: assim como eu vos amei, vocês devem amar. Jesus está falando para cristãos, ímpios não têm a menor ideia disso. Ele está dizendo como deve ser o amor entre nós, e isso se aplica a cada um de nós. Como é este amor? Paulo vai descrever, 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 8, como é que é esse amor na prática, Paulo? Não, Paulo, Senhor, o amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com o que é errado, com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Esse é o amor de Cristo por mim e por você, se nós cremos. Esse é o amor que Ele ordena com que nós nos amemos. Impossível, eu sei. Nós nunca vamos viver e nos amar dessa forma plenamente. Mas esse deve ser o nosso alvo em Cristo. Como se aplica na prática? E aqui eu quero encerrar com 7 pontos aqui. Para que eu e vocês pensemos
como Jesus nos amou, se você crê em Cristo, como Ele amou você, eu e vocês somos aqueles 11. Eu e vocês teríamos feito a mesma coisa que aqueles 11 fizeram. Como Jesus nos ama, e então como nós devemos amar? Primeiro, Jesus sendo perfeito, amou pecadores imperfeitos. Então, eu e você somos assim. Mas nós esquecemos disso. Quando nós vemos um irmão, uma irmã que está fraquejando, eu acho que porque eu não estou mais fraquejando naquilo, tenha acontecido algo em mim, a partir de mim que tenha mudado. Não, foi a graça. Então eu devo ser misericordioso e gracioso com aquele irmão que está naquela luta. Jesus, sendo perfeito, amou pecadores. A igreja é composta por pessoas como eu e você, pecadores. Vai haver um momento em que nós vamos estar com Ele, onde nunca mais vai existir pecado. Mas aqui, desse lado, nós somos falhos, pecadores, e Jesus está mandando nos amar, pecadores. Jesus amou praticamente, Ele não ficou lá do céu e disse, eu amo vocês. Ele veio, morreu na cruz, Ele veio para servir, lembra? O lava-pés, lembra tudo que Ele fez? Ele veio para servir, então o amor da boca para fora não vale. Eu amo meu irmão lá na China, eu não sei quem ele é, mas eu amo de todo o meu coração. Não, o amor é aqui entre nós. Da boca para fora é falso. Jesus, isso tem, nesse 1 ano e meio, tem trazido tristeza. Jesus está triste porque ele vai ficar longe daquele bando. Ele tinha, o texto é claro, o prazer que ele tinha de estar, ele, Deus, com aqueles homens, e nós não. Mas você não, a igreja é difícil. O pastor falou uma coisa assim. O irmão disse isso. Isso, aquilo. Não dá. Jesus, Deus encarnado, perfeito, tinha prazer de andar por 3 anos, todo dia, com aqueles homens pecadores. E nós, qualquer coisa serve para não estar mais. E outra, a culpa nunca é minha. Nunca fui eu quem errou. Mas Jesus, que amou de verdade esse amor, manifestou prazer em estar com os seus, a igreja. Jesus amou com a verdade. É difícil, sim, é difícil. Porque a gente às vezes não sabe como dizer. O Danilo tratou sobre a disciplina. Ela tem que ser com mansidão, com graça, com misericórdia. E às vezes a gente erra, e às vezes eu erro, estou falando eu mesmo. Às vezes, muitas vezes. Mas ela precisa ser dita. Não existe amor sem verdade. Eu não posso dizer para o meu irmão que está em pecado que eu amo e permitir que ele continue no pecado, se aquilo está claro. Eu preciso dizer, porque eu te amo, irmão, isso está errado, você precisa ir diante do Senhor. Eu posso caminhar com você, orar com você, mas você precisa tratar disso. Isso é amor. Jesus amou disciplinando os seus. Porque nós vamos errar. Nós todos. Não é porque eu estou aqui, ou eu, o Danilo, o Flávio, que vem, sobe um pouquinho aqui, que a gente é qualquer coisa. Nós todos, nós precisamos nos disciplinar, nos exortar. A evidência de aqueles que creem é, irmão, me perdoa, eu errei. Aí nós dois vamos celebrar, quando eu pedir perdão e ele disser, vamos celebrar a cruz, porque lá nós já fomos perdoados. Jesus perdoou os arrependidos. Não, isso aí eu não preciso não, isso aí não tem nada a ver. Jesus veio para os doentes. Sãos não precisam de médico. Não existem sãos. Existem pessoas que se consideram em sua justiça própria. Jesus perdoou e foi longânimo. Mas aquele irmão... Não,
Como é que é? Ah, mas aquele irmão de novo. Ah, mas de novo aquele irmão. É. Quando há pedido de perdão, a confissão de pecado, você vai fazer o quê? E quando você e eu vamos diante do Senhor de novo? A graça superabundante em Cristo. Ele não estabeleceu limite, irmãos. Então, a expressão de amor é essa. Jesus amou os seus até o fim. Ah, irmãos, isso é demais. Tudo isso aqui é demais. É a palavra de Deus. Só em Cristo é possível vivermos assim. Por isso que nós temos enfatizado, dia após dia, domingo após domingo, ande com o Senhor. Porque tudo isso aqui, a hora que nós olhamos para isso aqui, fala, isso é loucura, ninguém consegue viver. E é a mais pura verdade, ninguém consegue viver isso na força do braço. Agora, se nós andarmos com Ele, cheios dEle, buscando na Sua palavra, estando juntos, Ele vai nos capacitar a viver isso. Perfeitamente, plenamente, não, mas Ele vai nos levar a crescer. E quando a gente errar, Ele vai nos levar a pedir perdão, irmão, me perdoa. Ô irmão, nós já fomos perdoados, nós estamos juntos. Uma das razões que eu creio que o Senhor nos deu do privilégio de sermos pais é que dá para entender só bem pouquinho do que é esse amor. Nem mesmo o amor entre marido e esposa é dessa forma, do amor do pai pelo seu filho. O pai, quando ele tem um filho, ele nunca vai deixar de ser filho. Um pai cristão, é lógico que tem que ser cristão, ele ama o seu filho, mesmo que a cor dos olhos dele não tenha vindo do jeito que ele gostaria. Eu não estou falando isso para mim, não, foi só um exemplo. O pai ama o seu filho se ele é homem ou é mulher. O pai ama o seu filho independente do temperamento dele. O pai ama o seu filho se ele é bonito ou ela é bonita ou não. O pai ama o seu filho mesmo que ele venha com alguma limitação. O pai ama o seu filho mesmo quando ele não é obediente. Eu estou falando de um amor de pai pecador, caído por filhos. Apesar dos filhos, dos erros do seu filho, ele continua amando. Ele ama. Isso nos dá o privilégio para nós pais de entendermos um pouquinho só, 0,000, zero e muitos zeros do que é o amor de Deus por nós em Cristo. Irmãos, o Senhor nos chamou para nós nos amarmos assim. Ah, mas isso eu estou tão longe, nós estamos juntos. Mas Senhor, tem misericórdia, me leva a amar assim. Trabalha comigo na oração, Senhor, faz isso em mim. E pela graça dele, ele faz. Nós temos aqui na comunidade muitos limites, muitas coisas a ser tratadas. Mas pela graça de Deus eu tenho visto isso. Ainda que a gente sempre espere mais, mas graças ao Senhor, que é gracioso conosco e longânimo muito mais do que a gente, Ele tem feito. E a minha oração é que cada um de nós busque o Senhor para que Ele nos leve a viver dessa forma como igreja. Que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos ama. Como Ele nos ama.